Nessa escalação, vocês vão perceber que tem muitos nomes diferentes. E eu pensei em montar essa escalação junto com o ChatGPT de jogadores de diversas ligas. Tem de liga japonesa, tem da Liga do Brasil, tem da Premier Liga, tem da La Liga, tem craque, tem jogador famoso, tem jogador desconhecido. E um dos principais critérios que eu utilizei foi analisar os números, analisar o quão competitivo ele tá sendo e principalmente analisar a temporada 2025 e 2026. Até porque seleção é um momento. Às vezes o cara é um grande jogador, porém ele tá em um momento ruim. Então vamos convocar os melhores. Começando pelo gol, eu acredito que até nas outras temporadas, nas outras Copas, a gente acabou insistindo em alguns nomes. E a primeira mudança seria isso. Vamos cortar alguns nomes. E os nomes que eu sugeri foi... Aliás, os nomes que o ChatGPT sugeriu foi Lucas Perry, Hugo Souza e Léo Jardim. E o critério que eu coloquei para o ChatGPT foi: precisaria ser um goleiro alto, bom em pênaltis e que faz defesas difíceis. O Alisson é um bom jogador da Premier League. Faz sim defesas difíceis, porém ele é muito ruim em pênaltis. E eu acredito que para um goleiro e Copa do Mundo, que são 8 decisões, realmente precisa ser goleiros que consigam se destacar e protagonistas. Então por isso que eu coloquei esse critério de ser alto e bom em pênaltis. Ele deu em primeiro o Lucas Perry, segundo Hugo Souza e terceiro o Léo Jardim. Tanto a temporada atual do Hugo quanto do Léo são temporadas impressionantes, são muito boas. Faria mais sentido estar nesse momento aí na seleção. Fica a menção honrosa aí pro goleiro do Palmeiras, né, o Carlos Miguel, que também tá fazendo uma temporada bem legal. É um goleiro bem alto e também é pegador de pênalti e também poderia entrar tanto no lugar ali do Hugo quanto do Léo Jardim. Então, com os goleiros já tivemos grandes mudanças e acredito que faz sentido essa renovação. São goleiros jovens que poderiam até agora, né, pensando no próximo ciclo, pode ser utilizado no próximo ciclo. Uma regra que eu coloquei foi que todos os jogadores têm que ter menos de 30 anos. Por quê? Jogadores abaixo de 30 anos são jogadores mais rápidos, são jogadores que, teoricamente falando, estão no auge das suas carreiras. Então eu acredito que é o que o Brasil realmente precisa para estar dentro da seleção brasileira. E pensando em uma das maiores defasagens que nós temos, são as laterais. E aqui eu pensei principalmente em laterais que tivessem um grande número de assistências e também fizessem um grande apoio ao ataque, ou seja, que são laterais ofensivos. Nós tivemos um problema nessa Copa, tinha alguns nomes que foram convocados que não apoiavam tanto no ataque. O lateral mais ofensivo que nós tínhamos machucou nos amistosos, que era o Wesley. Então eu pensei em laterais que não foram convocados, mas alguns participaram do ciclo dos 4 anos, foram convocados algumas vezes, mas para a Copa não tiveram essa oportunidade de ser convocado. Laterais direitos: Ian Couto, do Borussia Dortmund, Wanderson, do Mônaco. Laterais esquerdos: Caio Henrique, do Mônaco, Matheus Reis, do CSKA Moscou. Aqui a minha escolha foi justamente laterais mais ofensivos, que tinham grande índice de participações em gols, idade até 30 anos e com bons números também, tanto em participação de gols, enfim, mais ofensivos também. A convocação eu mudei totalmente, né, a parte dos zagueiros, pensando que a convocação do Ancelotti ele tinha colocado Bremer, Gabriel Magalhães, Léo Pereira e Marquinhos. E ele colocou Danilo como zagueiro, sendo que o Danilo ele é um ex-lateral, né? Ele já foi zagueiro, o Danilo já foi lateral, porém agora ele é zagueiro dentro dessa convocação do Ancelotti. Porém, eu acredito que o Danilo, ele não tá no auge dele, sendo reserva do Flamengo. Gabriel Magalhães está em um bom momento. Eu não convocaria o Léo Pereira por ser um zagueiro lento. O Marquinhos, eu acredito que ele realmente é um bom zagueiro. Só que eu acredito que para esse momento talvez teriam zagueiros melhores. O Bremer é o único dessa lista que talvez eu deixaria. Porém, obviamente, quem montou essa lista foi nosso amigo ChatGPT, usando os dados e tudo mais. Então, vamos confiar no ChatGPT. E a lista ficou assim: Murilo, Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain. O ChatGPT, ele mostrou o zagueiro Igor Júnior, do Brighton. Porém,
vendo os dados aqui do Transfer Market, deu pra perceber que a temporada de 25-26 ele nem jogou. Então vamos desconsiderar esse jogador. Vamos manter dessa lista o Bremer, que realmente é um ótimo zagueiro. Quando entrou, teve até a oportunidade de fazer gols. Então acredito que seja um zagueiro que está em melhor fase, e hoje eu convocaria ele. Agora vamos para os volantes. Os volantes aqui, eu pensei de fato em volantes que fossem mais brigadores, que de fato fossem volantes que fossem mais defensivos, não tão construtores. E os nomes foram os seguintes: André do Wolverhampton, João Gomes do Wolverhampton e Danilo do Nottingham Forest. Todos esses 3 volantes são jogadores muito brigadores, que podem ser utilizados eventualmente até como zagueiros. O João Gomes um pouco mais construtor, o Danilo também um pouco mais construtor, mas esses 3 jogadores são bastante defensivos, então eu utilizaria eles. Os meias também, bem diferente do que foi convocado. Aqui eu acredito que o que faltou para o Brasil, de fato, são meias que pudessem ser construtor, de fato conseguissem tirar aquele coelho da cartola, sabe? Colocar um passe diferente, fazer coisas diferentes de fato. Então, eu acho que talvez a lista do ChatGPT tá desatualizada, mas os meias ficaria Andreas Pereira, do Palmeiras. Realmente, ele poderia ter sido convocado. Já foi convocado antes no ciclo. O outro meia seria o Matheus Pereira, do Cruzeiro, que está em uma ótima fase, liderando o número de assistências. Então, não faz sentido ele não estar na Copa. Gerson, do Cruzeiro. Gabriel Sara, Galatasaray, e Sávio, do Manchester City. O critério aqui foi basicamente ter 4 meias que eles são mais construtores, que eles são mais criativos, e o Sávio, eu acredito que seria interessante ter um meia ali que tem um bom drible, que consegue quebrar linhas, e o Sávio seria esse. Atacantes, o ChatGPT até me mostrou uma outra lista e eu descartei alguns nomes. A lista inicial, levando em consideração só os dados, era Caio Jorge, do Cruzeiro, Roger Guedes, do Al Rayyan, Rafael Elias, do Kyoto Sanga, Rafael Ratão, do Cerezo Osaka, Vitor Roque, do Palmeiras, Ryan, Pedro, do Flamengo, Erisson, Kawasaki, Frontale, Yuri Alberto, do Corinthians e Arthur Cabral. Eu acredito que o Yuri Alberto quanto o Arthur Cabral são 2 jogadores que, principalmente o Yuri Alberto, são jogadores que às vezes a bola tem que chegar várias vezes pro Yuri fazer o gol, sabe? Então eu acredito que atacante de seleção brasileira precisa ser um pouco mais finalizador, precisa ser aquele atacante que tem uma oportunidade e faz o gol, entendeu? Então eu alinhei os critérios com ele e ele me deu outros nomes. Tanto que ele nem colocou, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, nomes que, na minha opinião, não tem tantos gols, mas tem outras qualidades. Faria total sentido ele estar dentro da relação desses convocados. Então a lista ficou assim: atacantes, Vinícius Júnior. Não faz sentido você não convocar o Vinícius Júnior. Gabriel Martinelli. O Gabriel Martinelli também não faz sentido você não ter ele pela temporada que ele tem e tudo mais. Então acho que é um ótimo atacante que pode atacar pela lateral, pode atacar pelas pontas, enfim. É um ótimo atacante que precisa estar na seleção. O Matheus Cunha, pela temporada, pelos dados também de gols que fez, acho que faz total sentido. Alguns nomes, obviamente, o chat mostrou pra mim, como o Igor Thiago, que tem bons números na Premier League. Porém, eu acredito que ele teve a oportunidade dentro da seleção, dentro da Copa, e não conseguiu, na minha visão, demonstrar o que ele faz dentro dos clubes. Então, não colocaria. Eu acredito que talvez o próprio Caio Jorge, que lidera o número de gols de todos esses atacantes, conseguiria ter mais sucesso. Então, Caio Jorge não foi convocado, precisaria ter sido convocado, precisaria ter sido testado. O próprio Pedro do Flamengo, que é um atacante ali mais de referência no meio também, é desse tipo de atacante que, se a bola chegar, se tiver uma oportunidade, ele vai fazer. Então acho que o Pedro também é um jogador que precisaria estar na seleção. Não sei se titular ou reserva, mas precisaria estar. O Roger Guedes também,
por ser aquele meio atacante que consegue dar bons passes, consegue finalizar, consegue apoiar. Enfim, acho que seria um jogador que faltou ali, tá sendo convocado, e do Arranhão, né? Já foi do Corinthians, já foi do Palmeiras, e vive uma temporada muito, muito, muito boa lá, então acredito que faz total sentido ele ser convocado, e nem foi testado, nunca foi convocado, acredito. Então fica dentro desses 9 atacantes que poderiam ser convocados. O Endrick também, né, que está atualmente no Lyon e está fazendo uma temporada muito, muito legal. E acredito que faz total sentido ele tá sendo convocado também, né, para essa Copa agora de 2026. E as surpresas, obviamente. Primeiro, já falei, né, Roger Guedes seria uma surpresa. Obviamente, todos esses jogadores teriam que ter sido testados antes, né, para ter sido convocado. Porém, eu pedi pro chat me mostrar jogadores que fizeram uma boa temporada, porém nunca foram convocados, e então ele me mostrou 2 nomes. Na verdade ele me mostrou mais, mas eu separei 2 nomes dessas surpresas que ele tinha me mostrado, que tem bons números e poderiam surpreender. O primeiro que eu quero destacar é um atacante alto. Que isso é uma coisa também. Eu pedi pro chat GPT me mostrar atacantes que fossem goleadores, que fossem altos, que a gente não tem isso dentro da seleção. Um jogador que é alto, que faz gol e que é brasileiro, obviamente, e que pode fazer a diferença. Então ele mostrou alguns nomes, mas desses nomes eu escolhi um, né, que tem boa idade, está numa liga competitiva também, e poderia ter sido testado. Então o atacante que selecionamos foi João Klaus, do Los Angeles Galaxy, da MLS. O João Klaus tem bons números na MLS, é um atacante alto, de 1,90 m, seria uma ótima solução para bolas aéreas, como nós já temos laterais, que tem essa característica de assistência, de estar apoiando no ataque. Eu acredito que esse jogador seria um jogador não para ser titular, mas talvez para um segundo tempo. Eu acredito que mereceria ter uma chance ali de ser testado, pelo menos. O único ponto a destacar é que realmente boa parte da carreira dele foi na MLS, porém, entretudo, ele tem uma boa média de jogos, sendo na temporada 2022-23, 19 jogos, na temporada 23-24, sendo 27 jogos com 5 gols marcados, e na temporada 25-26, com 8 jogos jogados e 5 gols marcados. Uma curiosidade sobre esse jogador é que ele iniciou sua carreira no Hoffenheim da Alemanha. Então ele passou pela Alemanha e agora está na sua melhor fase na MLS, contando 87 jogos e 30 gols. Então, assim, realmente é um ótimo jogador, que está em grande fase e que merecia ter sido, sim, testado. E talvez não tenha essa oportunidade, mas pelos próprios dados, acredito que é um jogador que faça sentido ser testado aí para mais amistoso, alguma coisa assim. E o próximo jogador, que também seria uma surpresa, que apareceu na lista, foi o Rafael Ratão, do Cerezo Osaka, do Japão. Ele está tendo uma ótima temporada no campeonato japonês, onde ele, em 17 jogos, conseguiu fazer 13 gols. É uma ótima média de gols, e realmente, olhando os vídeos e tudo mais, ele foi uma surpresa realmente, nunca ter sido convocado ou mencionado, ou até talvez uma transferência para um time maior, sabe? Mas ele é um jogador novo, acredito que conforme o tempo pode ser que ele vá para uma outra liga mais competitiva. Mas também acredito que seja um nome que merecia um destaque. Então a lista de atacantes ficou dessa maneira: Vinícius Júnior, Real Madrid; Gabriel Martinelli, Arsenal; Matheus Cunha, Manchester United; Pedro, Flamengo; Caio Jorge, Cruzeiro; João Klaus, Los Angeles Galaxy; Roger Guedes, Al Rayyan; Rafael Ratão, Cerezo Osaka; Endrick, Real Madrid. Fica a menção honrosa que talvez o Rafael Ratão provavelmente perderia vaga pro Rodrigo, porém o Rodrigo tá machucado, ou até mesmo o próprio João Pedro, né, de Chelsea, poderiam ser colocados nos lugares desses. Eu não abriria a mão do João Klaus, porque eu acredito que realmente é um atacante alto que o Brasil não tem. Mas tem o Igor Thiago, que é alto e tá tendo uma boa temporada
Premier League, realmente, é verdade. Mas quando foi testado na Copa não foi bom, então acredito que talvez tentar algo diferente. Até porque a Copa era nos Estados Unidos e João Klaus está jogando nos Estados Unidos. Pode ser um diferencial ali que ajuda, não sei, mas enfim, eu convocaria dessa maneira. Então a convocação não ficou só com nomes interessantes, ela criou opções de jogo. Agora vem a comparação inevitável. Essa seleção seria melhor que a do Ancelotti? Individualmente, talvez não. A seleção tradicional tem mais jogadores testados em alto nível, mais experiência de Champions League e mais jogos com a camisa da seleção brasileira. Mas essa lista tem uma coisa que muitas convocações não têm: critérios claros. Cada jogador foi por uma função: goleiro para pegar pênalti, zagueiro para correr e desarmar, lateral para atacar, volante para morder, meia para criar, atacante para finalizar. Isso muda a discussão, porque às vezes a seleção brasileira parece convocar nomes, mas o futebol de Copa não é só um nome. É encaixe, é função, é ter o jogador certo para o momento certo. A grande pergunta não é se o Rafael Ratão é melhor que um jogador do Real Madrid. A pergunta é, ele oferece algo que o elenco não tem? A pergunta não é se o João Klaus é mais famoso que o Igor Thiago. A pergunta é, se o Brasil precisar cruzar uma bola na área aos 40 minutos do segundo tempo, quem resolve? A pergunta não é se o Roger Guedes joga numa liga mais fraca. A pergunta é, se ele tá fazendo gol, porque ele não é nem cogitado. No fim, talvez essa convocação não fosse exatamente a convocação ideal, mas ela mostra uma coisa importante. Existe muito jogador brasileiro fora do radar. Tem brasileiro fazendo gol no Japão, tem brasileiro decidindo no Catar, tem brasileiro crescendo na MLS. Tem jogador que talvez nunca seja convocado, mas que merecia pelo menos ser observado. E talvez esse seja o grande problema. A gente olha muito para o nome e pouco para a função. Essa seleção feita com inteligência artificial não precisa ser perfeita, mas ela levantou discussão muito boa. E se a melhor seleção brasileira não estiver apenas nos jogadores mais famosos? E se o X depender justamente de encontrar as peças certas, não apenas os nomes mais comuns? Agora eu quero saber a sua opinião. Você levaria essa convocação para a Copa? Quem você tiraria? E quem de jeito nenhum pode ficar de fora?